Olá pessoal, eu não sabia o que desenhar hoje, então pensei em ir buscar ideias ao Pinterest e foi aí que eu encontrei umas tabelas com vários temas para desenhar e em vez de simplesmente escolher um desses temas, eu pensei, vou sortear estes temas em alguma roleta e vou fazer um vídeo minimamente interessante para o YouTube. Então eu escolhi essa tabela que tem 100 desenhos, 100 ideias de desenhos. Eu não sei se tem realmente 100 porque eu não fui contar um por um, então eu acredito. E do outro lado tem o sorteador como está escrito em letras enormes. E os números são de 1 a 100, portanto pode calhar literalmente qualquer tema. E eu sorteei e apareceu o 2, portanto agora eu vou à tabela e vou contar 1, 2 e calhou abacate. E eu estou aí a comemorar porque eu fiquei muito feliz, porque eu queria muito esse tema, porque eu li os temas por alto antes de sortear e eu queria realmente muito que calhasse esse. Mas eu pensei, qual é que é a chance de calhar exatamente o que eu queria à primeira rodada, digamos assim, ao primeiro sorteio, pronto, e calhar logo o número 2 porque os números mais comuns acho que são tipo 30, 40, 50, 60, são os números que estão pelo meio, mas calhar números das pontas eu acho que a chance é mais baixa, e calhou logo o 2 que era o que eu queria. E eu não queria fazer um abacate simples, eu queria fazer tipo um abacate com vida. Então eu fiz um abacate deitadinho, a apanhar sol com os seus óculos de sol todos fashion e com uma bebida na mão que tem um chapéuzinho de sol que parece um cogumelo, mas eu juro que é um chapéuzinho de sol. Eu estou agora a contornar o desenho todo e vou começar a usar uma técnica que eu vi em algum canal estrangeiro do YouTube a dizer que é bom intercalar entre a grossura dos traços porque dá mais vida ao desenho. Porém, eu ainda não sei aplicar isso da forma correta, porque parece que eu simplesmente troquei a ponta da caneta e passei aleatoriamente pelo desenho. Não está uma coisa nem perto da fluidez que eu queria. Mas pronto, é como tudo, temos que treinar, testar e errar para que eventualmente funcione. Então eu estou ainda nessa fase e é por isso que o desenho tem umas linhas assim mais grossas em pontos que não fazem muito sentido ainda, mas um dia vão fazer sentido. E eu queria fazer um degradê porque o abacate onde fica o caroço, é caroço que se diz, é levemente mais amarelado, esbranquiçado, e depois é que vai surgindo o verde e vai-se intensificando. Eu estou a deixar aí uma imagem para vocês verem. E eu tentei fazer esse degradê, mas os lápis parece que são, não sei, por exemplo, com mais pó, mais esfarelados. E o degradê não estava a misturar as cores, então ficou um pouquinho manchado. Mas eu acho que depois tentei melhorar um pouco, mas ele ficou exatamente igual. Então, enfim, foi o que deu. E depois eu tentei fazer outro degradê, só que com os castanhos, e já consegui que ficasse mais fluido. Então não correu bem para fazer a polpa do abacate, mas ali no caroço eu já gostei mais de ver esse degradê. E agora eu estou a pintar a bebida, meti umas linhas no chapéuzinho de chuva e já não parece tanto um cogumelo, apesar da cor que eu tenha posto talvez não tenha ajudado a fugir da ideia de cogumelo, mas este é o resultado final, eu até gostei. Achei que podia ter feito o traço menos estremido, talvez teria escolhido outros tons, mas bora para o próximo. Eu vou sortear o número e calhou o número 31 e eu vou ter que contar 31 coisinhas dessas 31 temas até achar o correto. E o tema que calhou foi café gelado e quando eu vi que era esse o tema, veio 500 coisas diferentes à minha cabeça. Porque o primeiro tema que calha é o primeiro tema que calha. Eu realmente não troquei tema nenhum. E eu fiquei um pouco a pensar, como é que eu vou fazer um café gelado que não pareça bué clichê? Porque eu não quero fazer nada realista, até porque eu não sei fazer gelo realista, mas um copo com uma bebida castanha é assim um bocadinho sem piada para se desenhar. Então eu pensei em fazer alguma coisa, tipo um café gelado, que se poderia vender naqueles made coffee, que são
cafés de maids, onde toda a comida é bué bonitinha e bué trabalhada. Então eu queria fazer esse café gelado em um frasco, mas o frasco era tipo um ursinho. E a ideia parece fofa ao início, é clichê, mas pelo menos era fofa. O problema foi a execução. Eu não achei que tenha ficado fofo. Achei que não pareceu um panda, ficou mais para um ratinho, o que também não é propriamente assim um problema enorme, mas fugiu à ideia. E o frasco ficou torto e eu não sei como é que eu não me apercebi de que o frasco estava torto, só quando eu fui gravar a cena final, porque quando eu desenho eu não estou a olhar para a câmera. Do meu ponto de vista não estava tão torto, mas depois quando eu olho para a câmera aquilo estava tudo torto, só que eu já tinha terminado o desenho, porque foi literalmente no fim é que eu vi que estava completamente torto, e aí já era um bocadinho tarde para se trocar isso. Então eu fingi que não vi, e como não ia simplesmente arrancar esse desenho da folha, porque é um bocadinho impossível, eu tive que deixar estar como estava, né? Mas pronto, sobre o processo, tive muita dificuldade para conseguir meter o gelo, porque o gelo é complicado. Eu não queria fazer cubinhos clichês, lá está, eu queria fugir ao clichê, mas depois foi para algo extremamente clichê. Mas eu queria fazer cubos como se fossem mais desorganizados, não fossem aqueles quadradinhos, mas depois começaram a aparecer icebergs. Meu Deus, estou completamente gaga, praticamente. Mas pronto, eu tentei fugir um pouco ao clichê, pronto, como eu estava a dizer, ficou clichê. Olhamos para isso e é tipo uma bebida completamente normal, nem sequer parece um fresquinho. Mas foi o resultado que tivemos para hoje e esperemos que o próximo desenho corra assim um bocadinho melhor. Então bora lá superar aquele frasco, sorteei mais um número e calhou 61 e aqui houve um problema, porque eu pensei, vou contar do final para o início, porque vou ter que contar menos números, só que eu depois reparei que eu contei 49 em vez de 39, então assim, o tema não era este, mas eu fiz muito sem querer, inclusive eu não gostei do tema, então foi mesmo sem querer, não gostei nem do tema nem do desenho, já dando spoiler ao dia desenho, então foi mesmo sem querer, eu depois não fui ver qual é que era o tema real, mas este não era o tema que me tinha calhado, o que foi triste, porque eu não gostei do tema. E talvez eu tivesse gostado do tema real que calhou. Mas enfim, nós superamos. E ali quando eu escrevi cabelo trançado, porque foi o tema que portanto foi escolhido, eu escrevi trancedu, ou seja, não tem o A seguir ao C de cedilha. E eu tive que ir buscar uma imagem de referência ao Pinterest, porque eu não fazia a mínima ideia de como é que eu ia fazer um cabelo trançado. Eu pensei em vários penteados diferentes. Eu podia ter feito a Rapunzel? Podia. Lembrei-me disso na altura? Não. Lembrei-me agora? Sim. Mas agora, mais uma vez, já é tarde. As boas ideias vêm quando já é tarde demais. Mas vamos esquecer isso e continuar a nossa linda vida. Aqui eu estava muito perdida, como estou sempre. Eu estou sempre perdida nos meus desenhos. Eu começo a meter linhas no papel e vou vendo o que é que aquelas linhas dão. Vou ajustando, às vezes ajusto, era melhor ter deixado como estava, outras vezes ajusto e vá lá, o desenho fica lindo, o que vamos concordar que é extremamente raro, mas às vezes acontece. Neste caso não aconteceu. Eu gostei das linhas do cabelo, não da parte da trança em si, porque essa trança parece que está completamente à parte do resto do cabelo, pelo menos ainda. Depois ela com as cores junta um pouco mais ao cabelo. Mas eu gostei das linhas pretas que estão a sair mais da raiz do cabelo. Dessas eu gostei, fiquei surpreendida porque não achei que fosse ficar tão bonitinho. Mas depois aqui a meter as cores, essas linhas desapareceram um bocado, então triste, não é mesmo? Mas eu fui metendo as cores, eu queria um cabelo castanho, mas que tivesse aqueles dourados, eu não sei como é que se chama esse efeito no cabelo, mas é tipo umas linhas tipo de cabelo loiro no meio do cabelo preto, ou no meio do cabelo castanho, geralmente é castanho. E
a blusa em si, tipo, o corpo está muito simples. Eu podia ter trabalhado muito mais nisso, mas eu estava tão focada na trança que eu ignorei o ambiente e a roupa por completo. E como achei que o ambiente estava muito apagado, eu depois fui buscar uma outra caneta aleatória que eu tinha na minha prateleira e decidi começar a fazer essas linhas e depois continuei a achar que estava muito simples e fui com uma outra cor fazendo umas pintinhas para dar tipo um ar mais mágico e não tão vazio. E depois, como gostei de ter feito fundo no outro, decidi fazer um fundo também no nosso copinho de café gelado para ver se melhorava. Não melhorou muito, mas achei que foi um elemento a mais. Mas enfim, este foi o resultado final dos nossos desenhos e dos nossos temas. Se gostei, bem, eu adorei o abacate. Foi a melhor coisa que me aconteceu neste vídeo, foi o poder ter desenhado o meu abacate. O resto foi assim um bocadinho só tristeza e falta um espaço que eu vou fazer no meu TikTok, portanto, TikTok na descrição. Eu espero que tenham gostado do vídeo e que tenham visto o vídeo até aqui, se é que tiveram paciência. Se tiveram paciência, muito obrigado do fundo do meu coração. Deixem like se ainda não deixaram, algum comentário, principalmente de dicas. Se tiverem dicas eu aceito 100%, eu preciso mesmo de dicas. E tchau, tchau. Como assim não deste like? Estou de olho em ti.